Tem gente que está travada, paradinha, esperando o momento perfeito para poder viver o seu propósito. Será que você é uma delas? Eu espero que de fato que não, mas se for, esse vídeo é para você. Sabe o que acontece? Esse momento perfeitinho está dentro de crenças que nós amarramos e vamos acreditando que é essa a única realidade, que é assim que funciona. E detalhe, se você está acompanhando essa sequência de vídeos que eu falo sobre propósito, você já deve ter me ouvido falar que propósito não é sobre perfeição, mas sobre direção. E hoje eu quero te chamar a atenção sobre como descobrir essa direção. Porque afinal de contas, a gente não nasce assim com um GPS, a gente não nasce com o passo a passo. Esse passo a passo ele nos é revelado, ao passo que eu me dedico a buscar por essas respostas. Então hoje a gente tem a palavra, a gente tem a Bíblia mesmo, estou falando propriamente dela, que nos dá um direcionamento que é muito claro. Porém, aquelas histórias que a gente lê na Bíblia aconteceram há tantos anos atrás, e de lá para cá existem tantas outras histórias nas quais a gente pode se inspirar, histórias de superação, de milagres, de transformação, né, de mudança de mentalidade, mudança de rota. Só que hoje, por que a gente não faz uso de uma forma assertiva dessa palavra que a gente tem à nossa disposição? Porque a gente precisa ter humildade suficiente e reconhecer que quem sonda os nossos corações é o Espírito Santo. Então a gente precisa ter a coragem, a ousadia de chamar a presença do Espírito Santo para poder viver adiante. Esse vídeo não é sobre religiosidade, eu quero falar de planos muito maiores para você. Mas sabe o que acontece? O Espírito Santo ele é muito exclusivo e ele vai falar de uma forma diferente para mim e para você. Nós somos chamados com propósitos diferentes também. E aí, ao passo que a gente vive um momento de intimidade com esse Espírito Santo, a gente começa a ter maior clareza. Mas o que eu estou querendo chamar a sua atenção hoje? Não é só sobre desmistificar a perfeição ou o momento perfeitinho para você viver o seu propósito, mas é também sobre você assumir as rédeas e reconhecer que nesse caminhar rumo ao seu propósito, nessa direção correta, você vai errar. Você pode ter momentos de pausa, momentos de respirar mesmo, sabe? Você pode ter, inclusive, momentos de quedas, que você vai aprender com cada uma delas. Você pode realmente ficar esbaforido ali, querendo sair do lugar e sem ter uma direção clara. Mas isso significa que você precisa buscar esse alinhamento direto ao Espírito Santo, para poder ter essa maior clareza. E quando a gente fala sobre abrir mão de perfeição e seguir uma direção, entendendo que o propósito é esse caminho de erros e acertos, de altos e baixos, de alegria e de dias nublados, né, desse sol que está aqui hoje lindo, mas também de dias um pouco mais tristes, é reconhecer que a nossa vida é esse todo. Não tem como a gente falar de propósito e eu falar para você, a partir do momento que você começar a viver o seu propósito, vão ser só maravilhas, o mundo é cor-de-rosa, uhul! Não é assim que funciona, meu querido, minha querida. E sabe o que acontece? É você saber que no propósito eu posso não ter todos os passos clarificados, mas eu decido hoje dar um passo, e amanhã eu vou dar o segundo, e depois amanhã o terceiro, e assim sucessivamente. O que eu não posso é paralisar e ficar aguardando esse momento perfeito chegar. Segundo ponto muito importante nessa jornada do propósito é você abrir mão do controle. Meu querido, minha querida, eu já fui tanto essa pessoa e confesso que existem crenças aqui dentro ou armadilhas de sinapses neurais, né, de linhas neurológicas que me fazem sempre voltar. Uau! Na hora que eu vejo que eu estou buscando esse controle de novo, eu falo, já larguei, já abri mão há muito tempo, não quero isso, porque quando você abre mão do controle,
você se permite viver o novo. Quando você abre mão do controle, você permite receber uma revelação do propósito que o próprio Senhor te entrega. Quando você abre mão do controle, você deixa de fazer aquilo que você sempre fez, sabe assim, a síndrome de Gabriela? Ah, mas eu nasci assim, ah, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo assim. Esqueça isso, abra mão desse controle para você viver o novo. E é nesse novo que você vai viver o seu propósito, que você vai encontrar o seu chamado de vida. Fez sentido? Coloca aqui embaixo para mim. Qual é hoje o seu propósito de vida? Você já tem a clareza? Você está em qual parte da jornada? Você está buscando por respostas? Ou hoje você assume abrir mão do controle e viver o novo? Ou melhor ainda, hoje você assume que não vai esperar o momento perfeito e vai começar hoje a viver o seu propósito todos os dias. Conta pra mim. Sou Natália Souza, estou contigo nessa jornada.